Olá, sou Miriam Aquino, diretora do portal Telesíntese, e estamos aqui em mais um Telesíntese Convida, que é um bate-papo que a gente faz sobre grandes temas que vinculam o setor de telecomunicações e temas que afetam diretamente a sociedade. E é um prazer enorme a gente estar aqui hoje com o Eduardo Tucci, ele é da consultoria Teleco, que faz muitos estudos sobre o mercado, e estamos também com o deputado Vinícius Carvalho, deputado por São Paulo, e ele é muito atuante aqui em Brasília, mesmo também no Estado, na Comissão de Defesa do Consumidor, e tem muito conhecimento sobre esse tema. A gente vai conversar sobre as questões vinculadas à competição, à assimetria regulatória e os direitos dos consumidores, em particular com foco aos portadores de deficiência. Vocês fizeram uma pesquisa, até nós publicamos, sobre o mercado de banda larga fixa e como é que está a competição nesse mercado. Eu queria que você pudesse me falar quais foram os principais resultados dessa pesquisa, por favor, e um pouquinho da sua metodologia. Então, a gente trabalha com os dados da Anatel, né? A gente acompanha isso há 22 anos, né? Que é a idade do Teleco, então vimos crescer a banda larga fixa, né? E o que a gente viu foi um crescimento muito forte das pequenas operadoras, né? Além das operadoras de grande porte, como Vivo, Claro, Oi, né? No Brasil, a gente teve aí um fenômeno que é único no mundo, né? Na proporção. A gente tem hoje, que reportam dados à Anatel, 8 mil prestadoras, né? E elas apostaram fortemente nos acessos em fibra. Então, hoje, elas respondem por 55% do todos os acessos banda larga fixa do Brasil, né? Esse é o market share desse conjunto de operadoras. Na verdade, há uma particularidade quando a gente granula o resultado dos municípios, né? Isso eu fiquei bastante impressionado. Se pudesse falar um pouquinho, então, das constatações de vocês. Então, primeiro que nessas 8 mil prestadoras, 7.500 têm menos de 5 mil acessos. E segundo, que elas são líderes de mercado nos municípios hoje com menos de 500 mil habitantes. Se você vai para os municípios menores, né, elas têm aí 80% dos acessos, 90% dos acessos. Dos grandes números, o que vocês constataram? Quantos municípios têm? Quantas operadoras que lideram o mercado? Me parece que você tem alguns números assim importantes, né? Se você puder falar. Então, se a gente pega os municípios com mais de 30 mil habitantes, a gente tem, em média, 4 prestadoras, né? Chegando aí, em alguns casos, a 10. Né? Se você pega os com menos de 30 mil habitantes, aí a média já está entre 2 e 3 prestadoras. Tá. Mas aí, e você consegue identificar nessa relação quais são os grupos que detêm maior número de cidades ou não? Você não chegou a esse nível? Sim, a gente tem, mas existe uma pulverização muito grande. Porque no Brasil, assim, a gente tem 5.570 municípios. Uhum. Desses, 5 mil são pequenos. Então, uma coisa é você falar em população, outra em municípios. Então, assim, é o que eu falei, essas pequenas, elas dominam esses municípios. Não uma em particular. Existem, claro, casos que uma tem 60%, 70%, mas elas estão lá. Mas uma tendo 30, outra tendo 40, na verdade, elas são um bom. Eu falei, se você juntar a essas pequenas, entre os municípios de menos de 30 mil, eles têm 87%, 90% dos acessos do banda larga fixa. Ok. Deputada, aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que o senhor avalia, antes da gente entrar especificamente em relação à questão dos portadores de deficiência, como o senhor avalia hoje a legislação de defesa do consumidor? O senhor acha que assim, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito perene, né, na nossa sociedade, é bem cumprido, bem respeitado? Como é que o senhor avalia hoje essa situação do consumidor brasileiro? E depois a gente pega do consumidor de telecom
e os portadores de deficiência. Bem, Miriam e Eduardo, a nossa análise dentro dessa questão da relação de consumo, como nós já atuamos há muitos anos, né, até por formação jurídica e especialização na área, nós temos um arcabouço constitucional e infraconstitucional que nos dá todo o embasamento para que sejamos, pelo menos num ponto de vista legal, o país mais avançado no mundo em que tem esse arcabouço na área de defesa do consumidor e também no arcabouço de proteção às pessoas com deficiência. Só que tem uma forma de que este arcabouço ele não funciona se não for respeitado por parte, principalmente, das empresas, no caso, que são as agências reguladoras, de respeitarem as regras infraconstitucional, fazendo com que as suas normativas se sobreponham à regra infraconstitucional, como é o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Então, essa insegurança jurídica faz com que esse termo e esse ordenamento, que é o mais avançado, se torne ineficiente por conta dessa inobservância. Precisamos avançar? Sim. Mas precisamos que seja cumprido, principalmente pelas agências reguladoras. E no caso específico de telecomunicações, eu sei que o senhor gosta desse tema, é muito dedicado a ele. Como o consultor falou para a gente, assim, a Anatel corretamente fez muitas regras distintas entre as empresas de grande porte e as pequenas para estimular a competição, e ela tem se caracterizado aí no mercado brasileiro de uma forma acentuada, né? Mas em relação à questão consumerista, há muito debate, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque essas pequenas estão ficando grandes e elas estão isentas de muitas relações com os consumidores, principalmente no que se refere aos portadores de deficiência. Elas não têm nenhuma norma que as determine a oferecer documentos em braille, oferecer assistência auditiva, coisas desse tipo. Como é que o senhor avalia essa questão e o que o senhor recomendaria para um deficiente que é atendido por uma operadora dessa? Até porque nas pequenas cidades são elas que prestam o serviço, né? Sim. O que o senhor sugeriria? Nós observamos o seguinte: o Estado tem que, de fato, incentivar para que as empresas elas possam ter interesse em investir no Brasil. Isso é fato. Nós somos favoráveis a isso. O que não pode existir de nossa parte como legislador, de nossa parte como jurista e defensor de direitos, não são privilégios. Direitos do consumidor, direitos de pessoas com deficiência. Então, são direitos que a Constituição permitiu ao Estado criar regra clara para que essas pessoas elas sejam sempre amparadas pelo Estado. O mesmo Estado que diz para a empresa: você pode vir e investir no Brasil, na área de telecom, que nós vamos dar um tratamento diferenciado para que você não seja tratado da mesma forma que as grandes empresas elas sejam tratadas. Perfeito. Mas desde que isso não prejudique os direitos que são fundamentais para o consumidor e pessoa com deficiência. Nós temos a relação de consumo, aquele que é hipossuficiente e o que é vulnerável. O hipossuficiente é a pessoa que não tem condição econômica, amanhã ela pode passar a ter condição econômica, ela deixa de ser hipossuficiente. Mas a pessoa vulnerável sempre vai ser pessoa vulnerável na relação de consumo, tecnicamente, faticamente ou juridicamente, como o próprio regramento já deixa claro. Imagine se a pessoa que não tem as deficiências, não tem necessidades especiais de acordo com a sua deficiência, ela já é tratada no ponto de vista de enfrentamento com uma empresa como vulnerável. Mesmo eu, na condição de cidadão, mesmo conhecendo meu direito,
como advogado especializado em direito do consumidor, eu sou tratado pela legislação como pessoa vulnerável diante dessas empresas, sejam empresas pequenas, médias ou grandes. Imagine a pessoa que tem deficiência e ela tem as suas necessidades completamente comprometidas por conta da deficiência. Então, o Estado tem que amparar as empresas e cuidar para que as empresas investam? Sim, mas o Estado não pode fechar os olhos para aqueles que têm a sua vulnerabilidade acentuada, como cidadão comum que é consumidor, tanto quanto mais o cidadão comum como consumidor, que além de cidadão comum como consumidor, está enquadrado dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estado não pode fechar os olhos. Agora, outra questão também que eu acho que me intriga, deputado, é o seguinte: o Brasil está com muitos compromissos em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, até 2030, né, tem várias metas das Nações Unidas, né, e tem duas muito direcionadas à questão da acessibilidade. Tem uma explícita sobre a acessibilidade, né, como é que você pode diminuir as desigualdades sociais e tal, em relação à questão da acessibilidade e também em relação à questão da pobreza, né? O fato de você não ter regras efetivas, lineares para todas as empresas de telecomunicações no atendimento aos portadores de deficiência, o senhor acha que isso pode afetar esses compromissos ou o senhor entende que isso poderia ser tratado de uma outra forma? A nossa percepção no que diz respeito ao que as Nações Unidas têm estabelecido como objetivos claros, né, com a regra até 2030, se não me falha a memória, que são objetivos que deixam para as suas nações signatárias. Mas tudo aquilo que é definido nas Nações Unidas são sugestões, são estímulos para que o Estado ele possa trazer e internalizar no seu ordenamento jurídico, aprovado pela Casa Legislativa competente, que é o Congresso Nacional. Então, dentro desse aspecto, para poder erradicar a pobreza, nós vemos que o maior ato de cidadania que se possa ter é erradicar de fato a pobreza, que é uma regra clara das Nações Unidas, como está colocando como objetivo claro das Nações Unidas, que é estimular os países a erradicar a pobreza até 2030. Os países que são desenvolvidos devem, sim, ajudar os que não são desenvolvidos e aqueles que estão em desenvolvimento. Porque, neste caso, há, sim, uma simetria entre o porte desses países. Muitos países que são desenvolvidos não têm esse olhar por conta do desenvolvimento econômico. Mas, no nosso caso específico, nós não podemos, neste condão de erradicar a pobreza, fazendo com que haja um desenvolvimento econômico, nós fecharmos os olhos para aqueles que têm a sua vulnerabilidade acentuada. No caso da linha de comunicação, de telecomunicações, como foi falado pelo próprio Edu antes, 55% aproximadamente das empresas que exploram o ramo de comunicação são de pequeno porte. Hoje você tem uma regra de estímulo à competição, que a Anatel faz, que é uma regra assimétrica, né? E ela coloca como critério o mercado nacional, né, dos serviços de telecomunicações, para que as empresas que tenham menos de 5% deste mercado, elas tenham menos obrigações, menos custos para prestar o serviço e tal. Como é que você avalia isso dentro desse seu estudo? Você acha que está na hora de mudar? Então, na realidade, assim, o que acontece? Por que você tem que dar incentivo, né? Para as prestadoras menores, né? E não teriam condições, né, de prestar esse serviço que elas prestam, né? E atinge aí a população, onde, se não fosse elas, em muitos casos não existiria a banda larga fixa, né?
E elas têm um benefício econômico, que se você pega todas com menos de 5 mil, elas estão no Simples, né? E também tem isenções de regulamentos, para elas que teriam condições de arcar com isso, né? Só que com o tempo, o que aconteceu? Quando foi feita a regra lá, né, você praticamente só tinha a prestadora pequena. Só que com o tempo tem as consolidações e, como se diz, né, as prestadoras pequenas cresceram, né? Ficaram os adolescentes e algumas já estão adultas, né? Já tem ações em bolsa, já tem mais de 300 mil, 1 milhão de clientes, né? Tem receitas aí de mais de 300 milhões de reais. Então, Não são as mais pequenininhas que a bolsa nenhum, né? né? Então, assim, precisa ser revisto isso, né? O problema não é chamar de pequena, o problema são as isenções que são dadas, porque na hora que você dá uma isenção, por exemplo, no regulamento, é um balanço para estimular, mas também você deixa, se existe no regulamento, é para atender o consumidor. Então, você está tirando um pouco do que seria um benefício para o consumidor, né? Tá, agora, você acha que você fica imaginando qual poderia ser um novo critério para o enquadramento? Para mim, o enquadramento ele tem que ser por faixa de quantidade de acesso, e é um critério fácil, né? Que está ali, poderia ser por receita, mas a receita é sempre complicada, o dado. Mas, assim, me parece que as prestadoras que têm mais de 50 mil acessos, né, elas já poderiam começar a tirar alguma dessas isenções, né? E as que têm aí, como eu falei, mais de 300 mil, não me parece que precisam ter essas isenções, né? Esses clientes dessas empresas, eles são tratados de forma desigual em relação aos clientes das outras 45% do mercado, que são as grandes empresas. E não pode haver e é constitucional, as pessoas não podem ser tratadas de forma diferente. Não pode tratar desta maneira o cidadão em si. Como nós falamos, essa questão da cidadania, ela se dá tão somente pela transformação da sociedade, erradicando a pobreza, mas sem tirar ali os direitos e garantias já registrados e adquiridos pelo seu cidadão. Eu não posso fazer com que a pessoa que ela tem direito constitucional garantido, ela seja colocada, tratada de forma diferente, porque nós temos que desenvolver o país economicamente para erradicar a pobreza. Vulnerabilidade é diferente de hipossuficiência. A pobreza sendo erradicada, nós não teremos mais pessoas ou não teríamos mais pessoas hipossuficientes. É o que nós queremos, sim, mas continuaremos tendo pessoas vulneráveis em relação a essas empresas. Então, nossos olhos não podem ser fechados no tocante a isso, porque é a nossa responsabilidade. Nós temos que ter avanço econômico, avanço social, nós temos que ter avanço em todas as áreas, mas nós não podemos nos esquecer que nós, cidadãos, sejam portadores de deficiência ou não, sempre seremos vulneráveis na relação existente entre nós e as empresas de pequeno, médio e grande porte. Agradeço muito a você, doutor Eduardo Tude, pela sua participação e esperamos contar com você nas próximas. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês. Deputado, o senhor me deu uma aula, gostei muito da sua avaliação, e se eu puder dar suas pensadas finais, a gente já está encerrando o nosso programinha, que ele é rápido. É aquele negócio, né? O programa, ele passa muito rápido, tem tanta coisa para nós podermos falar, mas nos colocamos à disposição, Miriam, para continuar falando sobre esse tema, né? Inclusive com a permissão e com toda
respeito. Aqueles que quiserem acompanhar o nosso trabalho, continue acompanhando o nosso trabalho, veja a seriedade do nosso trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor. Nós já estivemos na Comissão de Telecomunicações também, de comunicação, melhor dizendo, e nós variamos um pouco dessas comissões por conta de outras temáticas que surgem. Mas é importante a pessoa entender isso. Vulnerável somos todos nós, quanto consumidores. Sejam consumidores que não têm qualquer tipo de necessidade especial, como uma deficiência, ou aqueles que também têm uma deficiência e se tornam, nessa relação, muito mais vulneráveis, cabendo ao Estado o dever preponderante de poder zelar e cuidar dos seus cidadãos acima de qualquer coisa. Direito é direito.